Glorificado seja o teu nome. Glórias a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado. Eu que agradeço. No programa Shekinah, Momento da Palavra. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Graças a Deus, e vença hoje, amanhã e sempre. Com Deus o céu é o limite. Estamos ao vivo através da 91.3 FM, também através do Instagram, do Facebook, do YouTube. Você que está aí no site, no Spotify, no aplicativo. Não importa o meio que você está usando para se conectar a essa transmissão. Hoje nós vamos falar sobre sermos falhos e imperfeitos, sobre erros. Você reconhece isso? Você reconhece que você é falho, que você é imperfeito? Você reconhece que você erra? Eu reconheço minhas falhas e imperfeições. Só Deus que é perfeito e não falha, não erra. Mas eu e você cometemos erros, por vezes constantemente. Isso altera o nosso destino. Eu peço orientação e direção ao Divino Espírito Santo. Nos oriente. Fale conosco, por favor, Pai Celestial. Nos ajude. Cobre-nos no sangue do Cordeiro, no poderoso nome de Jesus. Obrigado, 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 obrigado. Glória a Deus. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz lá em Efésios 1:4, que Deus nos escolheu nele. E eu já existia antes de ser fecundado no ventre da minha mãe. Você é eterno. Você já existia antes de ser fecundado no ventre materno. Mas depois do pecado adâmico, quando você nasceu, você já nasceu com imperfeições. Não era para ser assim. Ninguém era para nascer doente, com anomalias, sabe? Ninguém era para morrer, envelhecer, adoecer, morrer. O homem foi feito para viver para sempre. A morte entrou depois do pecado, e com o pecado, as consequências do pecado. Então, houve uma metamorfose no corpo do homem. A própria natureza começou a produzir espinhos, abrolhos. O comportamento humano mudou, o temperamento, sentimentos, o comportamento dos animais, tudo foi alterado com o pecado. Então, eu e você, como diz lá em Romanos capítulo 3, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Então eu e você somos falhos, imperfeitos, mas somos aperfeiçoados em Cristo. Mas isso não quer dizer que você não possa cometer erros na vida.
O único que não cometeu nenhum erro em figura humana foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio apóstolo Pedro era conhecido como um homem corajoso, sabe? Mas na última ceia, ele avisou que Jesus avisou que ele negaria, não é? 3 vezes. Jesus disse: olha, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. O próprio Pedro, quando Jesus foi preso, sacou da espada, ele andava armado, e ele não mirou na orelha de Malco, não. Ele não mirou na orelha, sabe? Ele sacou a espada e ele então golpeou na altura do pescoço e acertou a orelha e decepou a orelha. E Jesus fez o primeiro implante sem cicatriz, um milagre. Então ele não treinou, eu vou treinar aqui antes que quando forem prender Jesus eu vou acertar exatamente a orelha. Ele acertou para decapitar o sujeito. Eu e você, quantas vezes nos chateamos? Perdemos a paciência ou não? Em casa, no trânsito, com filhos, com vizinhos. Quantas vezes você fica chateada, nervosa no setor de trabalho, no coletivo, no ônibus e por aí vai, no metrô. Então nós somos falhos. Então, Jesus ressuscitado, ele pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? O apóstolo Pedro afirmou 3 vezes que amava Jesus. Mas ao longo do seu ministério, Pedro, ele, foi regenerado. Ele foi resgatado por Jesus. Quantos homens de Deus e mulheres começaram bem? E quantos de nós pecamos, caímos, erramos? Maus exemplos nós demos para outros irmãos. Eu e você. Quantas vezes eu errei na vida? Quantas vezes eu falhei? Falhei com Deus, falhei com pessoas. Mas isso não é o fim. Pedro errou. Pedro negou Jesus três vezes. O galo cantou. Jesus ressuscitou. Perguntou para Maria Madalena. Ele disse: vá até Pedro e diga que eu ressuscitei. Então, o primeiro ser humano a pregar Jesus ressuscitado foi uma mulher, Maria Madalena, que nunca foi prostituta. Nunca. Não há nenhum versículo da Bíblia que diz que ela era prostituta. Mas diz que ela era mulher que ajudava o ministério de Jesus, a mulher que Jesus expulsara 7 espíritos demoníacos da vida dela. E essa mulher foi até os apóstolos. E Jesus mandou falar com Pedro. Sabe onde Pedro estava? Ele abandonou o ministério e voltou ao trabalho da pesca. Ele voltou a pescar, porque a consciência dele pesada dizia: você não pode ser mais um discípulo de Jesus. Jesus morreu e você o negou 3 vezes e o galo cantou. Satanás é especialista em romper relacionamentos. Ele é especialista em se infiltrar em empresas, em igrejas, ministérios, causar uma confusão, de maneira que um relacionamento seja quebrado.
e as pessoas vivam separadas sem reconciliação. E ele tentou fazer isso com Pedro e Jesus. Pedro voltou a pescar com um sentimento de culpa que não era mais digno de pregar. Meu Deus, sim. Mas Jesus, ao ressuscitar, disse: Maria Madalena, vá até, os meus discípulos e diga a Pedro. Ele não falou o nome de nenhum, mas o de Pedro ele disse: diga a Pedro que eu ressuscitei e eu quero vê-lo. E aquele homem que um dia negou Jesus, nos anos 65 da era cristã, deu a vida pelo Evangelho. Não importa quantas vezes você errou, caiu e pecou, corra para Deus, volte para Ele. Mas pastor, eu pregava, eu me afastei, desviei, traí minha mulher, fui para a bebedeira, eu estou aqui nas drogas. Volte para Deus, corra para Ele. Ele quer, Ele pode, Ele vai restaurar você e o seu ministério. Não fique aí prostrado. Quantos pastores têm cometido suicídio? Homens e mulheres. Quantas pessoas estão aí mortas espiritualmente? E Satanás dizendo: você um dia pecou, você um dia errou, você um dia pregou a palavra, você era uma missionária, você era um vaso valoroso, agora você está aí na podridão do pecado, não tem mais jeito para você. É mentira do diabo, é mentira dos demônios, é mentira do seu coração que é enganoso. O coração nos faz pecar, depois vem com a moralidade falsa. Nosso coração é atacado por espíritos que nos acusam ou nos transforma em religiosos, fanáticos, bitolados, legalistas, que começa a acusar erros de outros e depois os nossos próprios. Nós nos autocondenamos. Mas por meio de Jesus somos perdoados. E Deus, o Espírito Santo, nos ajuda a superar nossas falhas. O Espírito Santo nos ajuda a superar nossos erros, a triunfar sobre o pecado, triunfar sobre a carne, triunfo sobre o pecado, triunfo sobre a carne. Quantas vezes eu errei, quantas vezes eu tropecei, falhei com Deus, falhei com pessoas. E Ele me restaurou, eu estou aqui pregando a palavra. Sim, se você errou, caiu, pecou, corra para Deus através do jejum, da oração, do arrependimento, da sinceridade para com o seu Criador. Davi, eu estava falando sobre Pedro e Davi. Quantos erros Davi cometeu na vida dele. Quantos problemas, Os 12 filhos de Jacó, 11 deles pegaram o irmão José, vendeu para o Egito. Mas dos 12 descendentes de Jacó vieram as 12 tribos de Israel. Isso não quer dizer que Deus aprova nossos erros, que Ele coloca a nossa sujeira, a sujeira da igreja debaixo do tapete. Não, está na Bíblia. Davi errou, pecou. Ele pecou com Batseba. Ele cometeu uma injustiça com Urias. Ele cometeu assassinato. Ele foi frio e calculista.
Mas quando ele se arrependeu, teve, sim, consequências do pecado. A consequência veio, a dor veio, a amargura veio. Mas não durou para sempre. Através de Davi e Batseba, nasceu Salomão. Através de Salomão, toda a descendência de Davi, através da descendência dele veio Jesus. Veja, através da descendência de uma mulher que foi prostituta chamada Raabe. Raabe, quando Josué invade Jericó, essa mulher que coloca um fio de escarlata na sua casa, um fio de escarlate na sua casa, uma corda vermelha, faz aliança com os espias, ela é adotada como israelita, e de prostituta se torna uma princesa, casa com um príncipe de Israel, dela vem a descendência até chegar Davi, e consequentemente até chegar Jesus. Então, os nossos erros e falhas são coisas feias, que devemos ter vergonha, até mesmo de pensar sobre isto, nos dá vergonha, traz sentimentos ruins, mas isso não quer dizer que é o fim. Isso não quer dizer que é o fim. Não, não é o fim. Não é o fim. Pelo contrário, devemos aprender com os nossos erros, para que Cristo possa nos aperfeiçoar. Se você está aí bonitinho, cheirosinho, não erra, a Bíblia debaixo do braço, a roupa nem fica amarrotada, o sapato de 007, a roupa do 007, o sapato de Michael Jackson, chega, brilha, o cabelo repartido na página 50, no meio, você não erra, não peca, amém, glória a Deus, continue assim. Mas, se você está aí prostrado, caído, você cometeu uma falha, um erro, e o diabo está lhe bombardeando, dizendo que não tem mais jeito, você era um pastor, um bispo, um apóstolo, não tem mais solução, não tem mais salvação para você, é mentira do inimigo. O único pecado, todo pecado tem consequência. O único que não tem perdão é a blasfêmia. Não é pensar, é falar algo que venha ofender o caráter da pessoa do Espírito Santo. Mas todo e qualquer pecado confessado, o sangue de Jesus nos dá a vitória. Agora, pare de pensar, eu errei, sabe? Eu errei. Quando foi isso, o seu erro? Eu adulterei, pastor. Quando foi? Faz tanto tempo. Foi na época da vovó Mafalda. Há uns 10 anos atrás, eu errei. E eu não consigo parar de pensar nesse adultério, nessa falha, nesse erro. Você já confessou o pecado a Deus? Sim! Então esqueça isso, minha filha. Esqueça isso, mulher de Deus, homem de Deus. Uma coisa faço, disse Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, sigo para aquelas que estão adiante de mim. Então, meus amados, nós somos falhos. Em Mateus 7, no versículo 3, um estilo de vida de pecado leva ao inferno. Viver um estilo de vida na prática do adultério, na prática da fornicação, da pornografia na internet, da mentira,
Você vive na prática, fez disso um estilo de vida. Saia disso enquanto é tempo. Se você morrer nessa situação, então você vai esperar no Sheol o juízo final. Mas, se você se arrepender, você vai colher os frutos amargos dessa sementeira errônea aqui, vai pagar aqui. Mas esse pagamento tem um limite, não é para sempre. Você vai colher, mas ao plantar boas sementes de arrependimento, você vai colher bons frutos. O tempo da boa colheita vai chegar. Mas você precisa se arrepender agora. Você precisa mudar de atitude agora. Mateus 7,3 diz: por que você está reparando o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga, da trave que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixa eu tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu próprio, seu hipócrita? Tire primeiro a viga do seu olho, então você poderá ver claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus está dizendo aqui o seguinte: ele não está tirando a autoridade dos pregadores em condenar o pecado, mas ele está condenando o hipócrita que está fazendo besteira, que está vivendo um estilo de vida, sabe, pior do que aquele que cometeu uma falha. E ele então vai criticar. Ele olha para sua filha, os erros dos seus filhos e os deles, dos filhos deles, são piores. Ele olha para os seus erros e ele faz pior. Então Jesus, ele diz: seu hipócrita. Em outras palavras, cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Tem gente que quer cuidar da sua vida, que quer dizer se você está apto ao céu ou não. Por isso, vá direto ao trono da graça resolver o seu problema com aquele que pode salvar a tua alma ou condenar a tua alma. E se apresente com humildade, sabendo que lá você tem um advogado fiel, o sumo sacerdote que se compadece de nós e que derramou o sangue dele por nós. Meus amados irmãos, olha o que diz aqui em 1 João, tema de hoje: falhas, erros, sentimento de culpa, enfim, imperfeições. E você reconhecer isso. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, mas eu quero viver meu estilo de vida de pecado, aí já é problema seu. Mas se você confessar, se você estiver cansado de viver uma vida infrutífera para Deus e confessar os seus pecados, primeira coisa que o pecado afeta é a saúde emocional, física, vida financeira, afeta tudo, gente. Família. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha, que coisa, né? Vamos lá no Salmo 19. Salmo 19. Versículo 12. Salmo 19, versículo 12. Já vamos encerrar por hoje.
Quem pode ver seus próprios erros? É uma pergunta. Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Existe um pecado que a gente comete até sem saber. Você peca involuntariamente, despercebidamente, inconscientemente. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. É aquele pecado de estimação, não é? É aquele pecado que você quer vencer. Quando você se dá conta, você caiu de novo naquele laço. Então, como fazer para vencer? Pedir ajuda a quem? A Deus, ao Espírito de Deus. Me livra, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado, da desobediência a Ti. Que as minhas palavras, os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti. Ó Deus, minha rocha e meu defensor. Quem vai te defender é Ele, quem vai te proteger, te perdoar é Ele. O filho pródigo, lá em Lucas 15, ele cai em si e diz, espera aí, meu Deus, que situação é essa que eu estou vivendo? Na casa de meu pai, há unção e há poder. Na casa de meu pai não passava por isso, não. Meu Deus do céu, eu vou voltar. Voltarei para a minha casa, ele diz. Puxa vida. Voltarei para a minha casa. E eu vou pedir para ser pelo menos um empregado ali. Pelo menos um empregado. Puxa vida. Tem uma canção aqui que fala sobre o filho pródigo, né? Tem muitas canções. Mas tem uma aqui, deixa eu colocar aqui, Cristina Mel, né? Cristina Mel. Tem um Sérgio Lopes também. Nós vamos ouvir aqui duas canções que falam sobre o filho pródigo. Certo? Uma com Cristina Mel e outra com Sérgio Lopes. Meus amados irmãos, quando ele volta, o pai recebe ele com alegria, restaura a autoridade, coloca um anel de autoridade no dedo dele, é a marca da promessa, sabe? É a comprovação que você é o filho dele, é filho de Deus, é filha. Novas vestes, manda te dar um banho, te lavar. Você é purificado. E há uma festa, um banquete e alegria entre todos ali na casa do Pai. É a festa que os anjos fazem, a alegria dos anjos. De repente você é um filho pródigo fazendo a obra. Está pregando em pecado. Está vivendo uma vida de aparência. Mas você pode se arrepender, tomar uma decisão e viver em santidade como você nunca viveu antes. E voltar ao primeiro amor. Deus está te chamando de volta para que Ele possa completar a boa obra e o plano dele, o plano que Ele tem para você, através de você. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Somos falhos, erramos, mas Deus, Ele quer restaurar você para fazer algo tremendo na sua vida. Emmanuel,
Deus é conosco.